Vamos falar sobre esse cenário que o Everton contou do HCOR. Vamos conversar com quem está vendo isso de perto, na linha de frente, para a gente entender melhor a situação. Recebo aqui no Expresso CNN o líder médico do pronto-socorro do HCOR, Dr. Bernardo Noia. Dr. Bernardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Obrigado. Doutor, assim como em outros hospitais públicos, hospitais privados de São Paulo, a gente está falando então sobre o pronto-socorro do HCOR. Está sentindo esse aumento do número de casos de gripe e de Covid. Qual que é a situação nesse momento? Como é que está o estado de saúde dos pacientes que têm sido internados, tanto com Covid quanto com a influenza, doutor? Boa noite a todos os telespectadores. A gente tem observado um aumento importante da procura do pronto atendimento por casos de síndrome gripal. Nós percebemos, comparando com o início do mês de dezembro, isso quadruplicou, aumentou em 4 a 5 vezes o número de pacientes que nos procuram com síndrome gripal. E comparado, como vocês mesmos falaram agora há pouco, há 2 semanas atrás, isso dobrou. E o que a gente vem observando é uma mudança epidemiológica. Então, há 40 dias atrás, nós tínhamos uma baixa taxa tanto de Covid quanto de influenza. No final do mês de dezembro, passamos a ter um aumento significativo dos quadros de influenza, chegando a 40% dos nossos atendimentos, enquanto o Covid estava abaixo de 10%. E nesta última semana, observando agora o aumento novamente do Covid, passando de 40%, chegando a 50% dos nossos atendimentos, comparado à influenza que baixou para 10%. E isso mostra uma mudança epidemiológica e a volta de uma nova onda de Covid que traz uma sobrecarga de atendimento a todos os postos de atendimento da cidade de São Paulo. Isso vem sendo observado no nosso hospital, né, no HCOR, assim como está sendo visto em todos os outros hospitais privados e públicos da cidade. Chama a atenção, comparando ao ano passado, uma procura de pacientes com menor gravidade, pacientes que têm baixa ou média complexidade da doença, levando também ao menor número de atendimentos quando se faz uma comparação quantidade de atendimento, quantidade de internação. Ou seja, quando nós comparamos o número de pacientes que estão sendo atendidos no pronto atendimento e o número deles que são internados, esse número é um pouco menor do que da outra vez. Isso mostra que a cepa desta vez ela realmente aparenta ter um pouco menos de complexidade e gravidade, apesar de uma transmissão muito grande entre as pessoas. Sim, vocês veem risco de pressão hospitalar? O sistema de vocês já está sobrecarregado, principalmente falando de UTIs, de internação em UTI, doutor? Qual é a situação agora? Nesse momento, que a gente vê uma sobrecarga maior, tanto no nosso serviço quanto em outros serviços da cidade de São Paulo, é uma sobrecarga muito grande nos pronto-atendimentos, nas emergências. Uma procura muito acima da esperada, sobretudo para essa época do ano. Então, comparado, 4 vezes maior do que 40 dias atrás, 2 vezes maior do que 2 semanas atrás. E isso traz uma sobrecarga muito grande ao serviço de emergência, ao serviço de pronto-atendimento. No momento, ainda não há uma sobrecarga completa de todo o sistema de saúde, mas se a curva de contaminação e a curva de número de pessoas que procuram o pronto-atendimento continuarem subindo na mesma velocidade, é provável que em breve tenhamos novamente uma sobrecarga de todo o sistema de saúde do Estado e muito provavelmente do país. Doutor, qual que é a recomendação, então, para as pessoas que estão com sintomas, que podem ser da Covid e também podem ser da influenza, afinal, são muito parecidos, né? Até fazer a testagem é muito difícil saber, mas com os hospitais ficando mais movimentados, mais lotados, quando é que essas pessoas precisam, de fato, buscar atendimento? Não, é importante que todas as pessoas busquem algum tipo de atendimento para que sejam testadas. Afinal, uma forma de você reduzir a propagação da doença é uma testagem em massa e isolamento dos casos positivos. Assim, essa pessoa ela passa a transmitir a doença para menos contactantes. Então, é importante que a pessoa procure alguma forma de avaliação para que se possa testar. Essa testagem não necessariamente é feita no pronto atendimento, no pronto-socorro ou na emergência. Ela pode ser feita em postos de saúde, ela pode ser feita até mesmo em farmácias. Então Sim, é importante, pode continuar, que as doutor. pessoas procurem o sistema de saúde.
Sim. Doutor, o nosso Lorival Santana, nosso analista de assuntos internacionais, mas ele é internacional, ele é nacional, ele participa das entrevistas de saúde, participa de tudo aqui. Lorival Santana tem perguntas para você também, doutor. E doutor sumiu, mas ainda está escutando a gente. Lorival, pode mandar a sua pergunta, por favor. Doutor Bernardo, boa noite. Comparando com o que está acontecendo nos Estados Unidos, França e Reino Unido, a gente vê que lá, quer dizer, está havendo uma explosão no número de casos e de hospitalizações, e não necessariamente de mortes, mas lá eles estão no inverno, não é? Enquanto que aqui a gente está no verão. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre o que o senhor acredita que isso significa e que implica em relação à dinâmica no Brasil. A gente ainda tem pela frente, daqui a alguns meses, o tempo vai esfriar. Lorival, desculpe, vou te pedir para começar a pergunta novamente, porque agora sim o doutor está escutando direitinho. Por favor, Lorival. Certo, eu estava falando sobre a questão climática, né? Nos Estados Unidos, Reino Unido e França, que está havendo uma explosão de número de casos e de hospitalizações, mas não necessariamente de mortes. Lá eles estão no meio de um inverno rigoroso, né? Aqui a gente está no verão. O que o senhor acha que isso indica com relação à dinâmica da proliferação do vírus aqui no Brasil, à medida em que a gente vai progredir depois em direção ao inverno, e se a vacinação, enfim, o uso de máscaras, distanciamento social, vai ser suficiente para conter uma sobrecarga e um agravamento dessa situação? Nesse momento, Lorival, o que nós estamos acompanhando é um aumento importante dos casos de Covid e muito provavelmente também relacionado à mudança de cepa, né? A cepa Ômicron já foi publicado como acima de 50% dos casos que estamos tendo no Brasil. Então é importante que todos voltem a ter distanciamento, uso de máscara, lavagem de mãos, para que se evite essa propagação. Não é comum surtos de gripe dessa monta na época do verão, né? Isso é mais comum no inverno. Então a gente não sabe muito bem como é que ela vai se comportar até lá, se vai ser a mesma cepa, se vamos ter uma nova cepa. O que a gente consegue perceber até o momento é que pessoas com vacina completa, sobretudo com a terceira dose, já a dose de reforço, eles tendem a ter quadros mais brandos. Mesmo que venham a ter o Covid, eles têm um quadro de evolução mais branda, aparentemente. É difícil saber o que vai acontecer até o inverno, porque pode ser que mude a cepa, pode ser que isso continue aumentando. O que a gente consegue perceber é que, se na proporção que teve de aumento nas últimas 2 a 4 semanas, isso se continuar na mesma proporção de aumento, sim, o nosso sistema de saúde vai sofrer com uma sobrecarga muito grande, porque ela vem se multiplicando muito rápido e aumentando muito rápido a quantidade de pessoas positivas. Então, eu tenho certeza que todos que estão acompanhando aí o jornal têm algum conhecido ou amigo ou familiar que está com Covid positivo nesse momento. Sim. Doutor, neste momento, no HCOR, no hospital, vocês têm pacientes com a Covid-19 internados em estado mais grave? A gente tem pacientes com necessidade de tratamento em terapia intensiva, mas não com a mesma gravidade que tinha nos quadros das outras, ainda pelo menos, comparado às outras os 2 outros picos da pandemia. Mas sim, já temos pacientes que estão sendo tratados em terapia intensiva. Lorival. Doutor, existe uma dúvida com relação à transmissão do vírus pelas pessoas vacinadas. Quer dizer, pelos estudos que eu vi, as pessoas vacinadas transmitem o vírus, mas transmitem muito menos do que as pessoas não vacinadas. Queria que o senhor falasse também sobre a situação das crianças nos Estados Unidos na semana encerrada em setembro, no sábado. Houve 574 hospitalizações de crianças por dia, na média diária, e são crianças, em geral, não vacinadas. Então, essa questão de vacinar, transmitir menos, e dessas crianças que ainda não foram vacinadas, considerando que existe aqui uma certa resistência no Brasil em relação a vacinar crianças. O que se tem até o momento, que a gente consegue perceber, é que as pessoas vacinadas, elas tanto elas têm mais dificuldade em pegar o Covid, ou seja, é menos provável que eles adquiram a doença. Quando a adquirem, eles tendem a ter um quadro mais brando e, consequentemente, eles tendem a ser menos
propagadores da doença. Isso é uma tendência, pelo menos do que foi visto até o momento. O que se acredita é que na vacinação das crianças, apesar das crianças costumarem ter quadros mais brandos, você tende a também reduzir a propagação do vírus e proteger, assim, a população em geral. Não só aquelas crianças que estão sendo vacinadas, mas também os seus contactantes, pais, avós, familiares. Sim. Agora, doutor, algumas pesquisas indicam também sobre esses quadros que seriam mais leves da Ômicron, apesar da altíssima transmissibilidade, né, do contágio que a gente está observando que é bem grande. Algumas pesquisas indicam que ela seria mais leve por ficar mais concentrada nas vias respiratórias superiores. Então, ela não chegaria ou não acometeria os pulmões com tanta regularidade. No atendimento no dia a dia, é isso que vocês vêm sentindo dessa nova cepa? No atendimento, a gente vem acompanhando aqui nesses primeiras semanas de predominância de Ômicron, realmente são pessoas com mais sintomas respiratórios altos, né? Então, quadros de tosse, coriza, na parte da via aérea superior, né, que a gente chama, e aparentemente menos acometimento pulmonar. E isso corrobora com a observação de ter mais quadros de baixa ou média complexidade, ou baixa e média gravidade de doença. A gente vê uma proporção menor de pacientes com doenças mais graves comparado com os outros 2 picos da pandemia. Sim. Lorival? Aqui a gente já tá usando que tipo de medicamento, doutor, para conter a evolução para um quadro mais grave aqui no Brasil? No Brasil já tem liberado pela Anvisa alguns antivirais, como o Remdesivir, e também, dependendo da fase da doença, você pode utilizar corticoides ou antibióticos de acordo com a necessidade do paciente e com a evolução que ele tem. Sim. Agora, doutor, olhando esse cenário que o senhor está contando aqui para a gente das internações, dos casos que aumentaram bastante, não só de influenza, mas principalmente de Covid-19, já que você explicou que houve até uma mudança, né, no perfil dos testes das doenças, queria que o senhor ressaltasse mais uma vez qual seria a importância de vacinar as crianças, de levar as crianças para fazerem a imunização assim que tiverem disponíveis, doutor. O que é relatado e o que é descrito é que a vacinação de criança, ela protege não só a criança, como também os seus familiares e todos os contactantes. Então, isso é uma medida populacional, não apenas uma medida pessoal de proteger a criança, mas sim todos os contactantes e dessa forma, reduzir a propagação do vírus e o aumento novamente do número de casos. Doutor, o período de incubação do vírus mudou. A gente vem assistindo também uma discussão sobre quantos dias uma pessoa infectada, ainda que sem sintomas, assintomática ou com sintomas leves, deve ficar isolada. No começo a gente falava de 14 dias, agora nos Estados Unidos já há uma recomendação de 5 dias, né, Lorival? A recomendação do CDC mudou. O que os médicos estão orientando por aqui? Por enquanto, no Brasil, ainda a orientação não mudou no governo, então o Ministério da Saúde ainda orienta 10 dias para casos leves ou moderados, ou 7 dias caso o paciente faça um teste no 7º dia. Mas já no CDC, lá nos Estados Unidos, já mudou para 5 dias, caso as pessoas tenham sintomas mais leves. Então, a tendência é que isso seja modificado. O que se observa é que após o 5º dia de sintoma, a pessoa passa a ser muito pouco provável dela transmitir a doença, sobretudo se ela estiver mantendo as medidas de cuidado, como o uso de máscaras, lavagem de mãos, o uso de álcool gel. Isso tende a reduzir mais ainda essa propagação do vírus. Tá certo. Doutor Bernardo, obrigada pela entrevista, por compartilhar o que vocês estão vivendo no HCOR, neste momento de pandemia aqui em São Paulo. Bom trabalho para vocês por aí. Até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço e boa noite.